desarrumar e vou me aquietar. Na quarta-feira me convidaram para pregar numa igreja aqui perto. E aí quando chegou na hora de vir, começou a cair água. Eu me arrumei e fiquei lá arrumado e caindo água. Aí eu não vi, né? Mas Deus, nessa noite, aprovou, né? Nós estar aqui, primeiro para louvar, para adorar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, que é maravilhoso. A razão de nós estarmos aqui, vivo e com saúde, não é porque nós merecemos isso e nem porque nós fizemos. Eu estou no médico todo dia fazendo todo tipo de exame, tomo todo tipo de remédio. Não é isso não. É só Deus. É só Deus. Porque quando Deus não quer, meu irmão, não adianta não. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E eu não quero muito me alongar, eu quero pegar rápido, não deixar os irmãos empatados, né? Aleluia! E tem uma palavra aqui, eu não sou pregador de preparar mensagem. Eu oro e peço ao Senhor para Ele me dar a palavra revelada. Chama assim. Palavra revelada. O Espírito de Deus aqui revela e Ele que fala, né? Amém? É certo que a gente lê a Bíblia todo dia, né? Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que fazer a parte da gente, né? Mas quando chegar na hora de pregar, o Espírito Santo dá ele. Porque se a pessoa não lê Bíblia, como é que ele vai falar do que ele não sabe, que ele nunca viu, não conhece? O Espírito Santo não vai nem lembrar. Então, no livro, no Evangelho, a gente fala assim: no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, apenas o versículo 35. Primeiro livro do Novo Testamento. É muito fácil. Amém? Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24. Primeiro livro do Novo Testamento. Tem o Velho e o Novo. É o Novo Testamento. Amém? E esse texto bíblico, essa mensagem, não. Quero confessar para vocês, pastor, eu já preguei ela em vários lugares e ela continua no meu coração e na minha mente, o Espírito Santo bradando. E eu orando, me dá a palavra e na mente bradando, eu não querendo ela, não, porque eu já preguei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É certo que eu nunca preguei aqui, né? Eu preguei em outras igrejas diferentes. Mas Deus, quando quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele fala do jeito que Ele quer. Não adianta o homem querer, né, falar, querer inventar, porque não vai dar certo. É o Espírito Santo que tem que falar. Então diz assim o texto. Vamos acompanhar. Eu já conheço até de cor. Olha o que é que diz aí. Vamos lá? O que é que diz aí? Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim. Aqui na minha diz assim, não sei nas outras versões. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos repetir? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha isto. Tem muita gente aí querendo se segurar em desmanchar as palavras que Jesus falou. Não se segura nisso não, porque vai se cumprir. Tudo que Jesus falou vai se cumprir. E olha isto. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é muito forte.
passará o céu. Vou corrigir aqui, pegar o português e dar uma arrumadinha nele e dizer: passarão o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão passar. Glória! Você entendeu o que foi que Jesus disse? Você entendeu? Pode ser não. Vou aumentar na palavra para nós ver o tamanho do peso dessa palavra. Passarão o céu e a terra. O que aqui Jesus está dizendo no passarão? O que é passarão? O que é passarão? Passarão o céu e a terra. Jesus está dizendo: olha, o céu pode ficar para trás, o céu pode desaparecer, o céu pode explodir, o céu pode se acabar, a terra pode de uma vez. Mas as minhas palavras olha isso aqui, irmã, Deus conhece nós seres humanos, Ele sabe que nós temos dificuldade para acreditar. É ou não é? É. A gente acredita em qualquer outra coisa, passa um bem dizendo uma mentira, pois as pessoas passam a crer naquela mentira. E olha que para tirar da mente aquela mentira, só Jesus. É ou não é? É. Tanta mentira que existe por aí, e é mentira, não é verdade, e as pessoas acreditam. Por exemplo, irmão, dá um exemplo aí para me entender, que eu não entendi. Por exemplo, fulano morreu e Ciclano e Beltrano está vendo a alma dele aí, por aí aparecendo. Isso é mentira, irmão. Mas o ser humano acredita. E ele acredita tanto que ele passa até ver, a escutar a voz da pessoa. É ou não é? Não, rapaz, eu vi fulano. E é mentira, ele não viu ele, mas é mentira, mas ele está dizendo que viu. E ele está acreditando numa mentira. Mas olha, para acreditar no que está escrito aqui, eu vou dizer um negócio, viu? Que olha que pastor é o dom de Deus. Mas tem uma coisa que não é fácil ser pastor, porque para inculcar na cabeça das pessoas o que está escrito aqui, meu irmão, é difícil demais. E quem falou não foi o homem, não foi a mulher, foi o próprio Deus que falou. Glória! E Jesus conhece nós direitinho, sabe que é nós. Olha o que é que ele disse: olha, pois pronto, eu vou pegar aqui duas coisas que é difícil passar. Não é, irmão? Não é difícil o céu se acabar? Não é difícil? É impossível o céu se acabar. Nós estamos vivendo, eu não sei nem dizer quantos mil anos já começou o ser humano até hoje. Já tem milhares e milhares de anos que vive o ser humano. Passa gerações, morre, aparecem gerações, morre de novo. E isso vai se caminhando para frente. Mas o céu e a terra continuam do mesmo jeito, é ou não é? Não é? Pois é, pois olha o que Jesus diz. Pois olha, pois eu vou botar o céu como testemunha. Eu vou botar a terra como testemunha. O que eu falei vai se cumprir. Ele comparou, ele botou em pareado. Ele disse: não, ele disse: pode o céu se acabar, pode a terra se acabar, pode subir e desaparecer. Pode, que é impossível isso acontecer. Mas ele disse: mas o que eu falei eu vou cumprir. O que eu falei eu vou cumprir. Aí, escute isto. A palavra de Deus nós precisamos ler para conhecer e crer. Quando a gente acredita na palavra de Deus, irmão, ninguém tira de nós. Ninguém afasta de nós a fé, a convicção. Por quê, irmão? Porque nós passamos a crer nas palavras que o Senhor falou. E quando nós andamos dentro dela,
quando nós andamos sobre ela, quando a nossa vida é regida pela palavra de Deus, ei, não tem como dar certo, não tem como errar, não tem como não acontecer. Vai dar certo sim, vai acontecer sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho entendido que o Espírito Santo tem mandado eu pregar essa mensagem em muitos lugares, porque muita gente, mesmo em Deus, não tem mais acreditado. Muita gente está desconfiada hoje até de Deus, porque nós vivemos num tempo, numa época de muita mentira, de muito engano, né, pastor André? De muitas pessoas que dizem que é ilusão, de muitas pessoas que chegam aqui e diz que tal, e na verdade quando você vai descobrir é outra coisa. Diz uma coisa e faz outra, ou lhe promete, e quando você vai atrás, a pessoa diz, não lhe prometi isso não. E quando ele lembra que prometeu, ele vai dizer, eu até te prometi, mas eu não vou fazer isso não. Nós vivemos nesse tempo. Então, Jesus, sabendo disto, ele levanta os pregadores para pregar, para falar que ele é diferente. Sabe por que nós, seres humanos, sabe por que nós temos passado por muitas situações difíceis? Sabe por que nós temos passado por provações, por luta, por perda, por prejuízo, por muita dificuldade? Sabe por quê? É porque nós acreditamos em quem não devemos acreditar. Em quem nós devemos acreditar, nós não acreditamos. Aleluia! Olha, eu escuto direto dizer que eu não sou crente. Irmã, a pessoa disse desse jeito, quando eu fui consagrado a presbítero, pastor André, a pessoa chegou para mim e disse, tu só é presbítero porque tu pagou um pastor para te consagrar. O que é que ele estava dizendo para mim? Que eu nunca seria um presbítero, eu nunca passaria ou chegaria a uma consagração, porque eu não era crente, eu não tinha Deus, tinha nada a ver, eu era totalmente ao contrário do que eu estava querendo demonstrar e ser. E eu sou presbítero e estou hoje aqui pregando. Por mais que alguém disse, eu já fui pregar em igreja e tinha pessoa lá que me conhecia, e quando anunciaram que era eu que ia pregar, ele se levantou e foi embora, porque era eu que ia pregar. Eu sei que era porque eu ia pregar. Você sabe o que eu fiz? Estou nem aí, porque quem me chamou foi Deus. Eu estou agarrado na palavra que Ele disse para mim, tem dito, vai aonde te chama, aonde preciso de ti, vai, porque eu quero, porque eu te chamei para isto, e eu quero te usar. Dá lugar! Isso é a palavra do Senhor. Não importa o que dizem, porque se eu fosse dar ouvido, eu estava lá no bar bebendo cachaça, eu estava lá na boca de fumo, fumando maconha, eu estava lá na bandidagem, lá como eu saí de lá e eu tinha muitos amigos lá. Mas escute bem, eu ouço a voz do Espírito de Deus que diz que fala comigo. Irmão, o Espírito Santo está mandando eu pregar desta forma, dessa maneira. Eu acho que a palavra de Deus a gente nunca repete, né? Mesmo se você pregador prega 1000 vezes, num texto ele não repete, porque o Espírito Santo é multiforme e ele não é cópia, né? Ele é original. Né? Mas eu já tive lugar que pessoas, depois alguém foi me dizer que infelizmente tem isso, que o senhor fala mal da gente, alguém corre lá dentro, ó, não falou isso, aquilo outro. O que é que esse irmão está fazendo aí? O que é que esse irmão está sentado aí? E eu disse, Jesus, eu não vou mais sentar não, vou ficar lá no banco escondidinho. Sabe o que Jesus disse para mim? Eu te quero lá. Aí eu estou te voltando, deixa o homem comigo. E quem falou, vai atrás dele para você ver onde ele está. Quem tem falado, vai ver onde ele está, e eu estou aqui.
Estou aqui pregando o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Sentando no meio dos príncipes, dando glória a Deus. E alguém me olha com os olhos torcidos e o Espírito Santo diz para mim assim: fica aí, porque eu te quero é aí. Glória a Deus. Tem que te engolir, porque tu tem que andar e viver segundo a minha palavra, o que eu tenho prometido, te dito para tu viver. Glória a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, o Senhor disse aqui: passarão o céu e a terra, mas o que eu falo não vai se passar, vai se cumprir. Pode o céu se acabar. Agora, irmão, Jesus botou em pauta, vamos dizer, o lugar dele, né, pastor Neto? Que é onde é que Jesus mora? Onde é? Onde é que o Senhor mora? Onde é a morada de Deus? No céu. Pois ele disse: pode o céu se acabar. Você imagina, irmão? Você vai dizer: não pode onde eu morar desaparecer, sumir, eu ficar sem morada. Mas o que eu falei vai cumprir. Agora, irmão, alguém pode perguntar, porque isso é normal, a gente pode perguntar: como é que você prova que ele vai cumprir o que ele falou? Agora nós vamos entrar na mensagem. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora na mensagem. Está fazendo a introdução. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, está aqui. Eu tenho a mensagem preparada que o Senhor me deu. Eu preguei e preparei. Depois que eu preguei, eu preparei. O tema da mensagem é: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Quem falou? Jesus. Agora escute isto. A gente, como eu já repeti, chega qualquer pessoa aí e diz uma coisa para você, você acredita. É ou não é? Diga que não é, porque é. Eu já tomei na cara, já tomei no pé do ouvido, já tomei prejuízo. O pessoal chegar para mim, pastor André, e dizer assim, assim, eu acreditar. E depois que eu fui ver que não era, já era tarde demais, pastor André. Já tinha feito negócio. E aí eu não ia matar a pessoa, eu não ia fazer nenhum mal com ela. Eu fui obrigado a engolir o prejuízo e tomar prejuízo. E o Senhor mudar esse quadro. Mas escute, olha isto. Nós vamos entrar agora na mensagem. Olha. Salmo 121. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo 101, versículo 4. Capítulo 4, versículo 2. Se quiser ler, olha o que é que diz sobre ele. Quem falou, meu irmão, a gente só pode acreditar em alguém quando a gente conhece ele, quando a gente sabe a procedência dele, quando a gente sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Não é verdade? É. Não é verdade, sim? Não é assim? Sim. Porque se não for assim, a gente vai se complicar. E muita gente, isso é natural do ser humano. Vou dar exemplo. Uma mulher chega um rapaz, uma moça chega um rapaz para ela, e diz: quero namorar com você. Aí começa a namorar, e depois ele vai dizer: eu quero casar com você. É palavra, não é? Aí ela vai acreditar na palavra dele, não é? Não é verdade? Aí, não, eu vou te honrar, eu vou te respeitar, eu vou cuidar de ti, eu vou viver só para ti. Aí está acontecendo muito aí que você sabe. Quando a mulher descobre, o homem já tem outra família, já tem vários filhos com outra família. Ou não é assim? Rapaz, tu não disse para mim que me amava. Eu disse. Tu não disse para mim que ia me respeitar. Eu disse. Tu não disse para mim que ia cuidar de mim. Eu disse. Mas não honrou sua palavra, porque não tem compromisso com o que fala. E eu estou falando aqui de alguém, eu não vim aqui representando qualquer pessoa igual a eu, não. Eu não vim aqui representando alguém igual a mim, eu vim aqui representando
alguém que fizeram de tudo, tentaram de tudo, enquanto ele viveu na terra, procuraram achar um defeito nele e não acharam. Mataram Jesus sem um julgamento. Foi o único que morreu, foi o único que foi condenado à morte, sem passar pelo júri, sem passar pelo julgamento, porque não acharam culpa nele, não acharam erro na vida dele, não acharam falha no que ele falava, não pegaram ele em nenhum defeito, porque ele é Deus, ele é fiel. Aleluia. Então o que é que diz aí? Você já abriu a Bíblia? Vou tentar pegar bem devagarzinho, porque a mensagem a gente absorve assim, certo? Pega rápido demais, às vezes a pessoa não entende nem o que é que o pregador pregou, não consegue alcançar o objetivo, mas tudo tem o seu momento. Então, eu falei Salmo 121, capítulo 4, versículo 2. O que é que está dizendo aí? Está falando sobre eu, de quem eu estou. Aleluia. Aí está falando, irmão, de quem disse que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Aí está falando de alguém que disse assim: o que eu falei, eu vou cumprir. Agora, o que é que diz aí? Capítulo 4, versículo 2. Está errado? Leia para mim ver se está errado. 121, capítulo 4, versículo. Eu estou fazendo a confusãozinha. É Salmo 121, versículo 2 ao 4. Eu sou povo do Senhor que fez os céus e a terra. Sim. Para tirar de você que eu peço, eu pessoa terá. Você está lendo qual versículo, irmã? Eu estava no 3. No 3. Aquele Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquejará o freio. e mais o quê? Agora o 4. Eis que não tosquejará e nem dominará e guardará O guarda de Israel. Olha aí. O que falou, escute, ele não tosqueneja. Você sabe o que é não tosqueneja? Ele não cochila. Nós cochila e dorme, mas ele, aí está dizendo que ele nem cochila e nem dorme. Ele está 24 horas ligado. Agora ligado para quê, irmão? Para que Deus está 24 horas ligado? Ele não perde nada. Deus está atento a tudo. Nada passa desapercebido de Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Se alguém tenta, não, eu vou pegar Deus numa hora que ele está descansando. Não, eu vou pegar Deus numa hora que ele está distraído. Nunca vai pegar, porque aí a Bíblia está dizendo que ele não cochila, ele não dorme, ele está 24 horas por dia atento. Aleluia! Atento ao que, irmão? Atento para quê? Eu falei que as palavras dele diz que não passa. Agora, por que não passa as palavras dele? Meu Deus. Bora para outro texto. Aí está dizendo as qualidades de quem falou. Ele não cochila e ele não dorme. Nesse aí nós pode acreditar. Nesse aqui nós pode confiar. Se ele te disse algo, pode ficar tranquila que ele vai fazer acontecer, porque ele não esquece não. Às vezes a gente diz assim: Deus, já tem 10 anos, tem 20 anos. Aí a gente pergunta: o senhor esqueceu, irmão? Quando Deus fala para a gente, sabe o que é que Deus diz? Está vivinho na minha memória o que eu te falei. Deus não vai dizer: eu me esqueci, não, eu vou botar aqui, eu vou trazer aqui como celular, eu vou botar aqui na frente, eu vou atualizar. Não, senhora. Deus vai dizer: o que eu te falei está de pé. Aleluia! Glória a Deus. Então quem falou
ele não dorme, não cochila e ele não dorme. Vamos para frente. Gênesis, ou Gênesis não, eu só quero falar Gênesis, meu Deus, é Jeremias, capítulo 12, versículo 13. Irmão, olha o que está dizendo lá. O Espírito Santo eu estou entendendo que ele está me orientando para pregar bem devagarzinho, porque a verdadeira mensagem é aquela que nós absorvemos, né, pastor? É aquela que nós comemos, porque quando você come a comida engolindo, o que vai acontecer com você? Vai se engasgar, vai dar um problema. E quando você come a comida bem devagarzinho, que você mastiga ela bem mastigadinho, ela vai produzir um efeito muito tremendo e devido da nossa vida. Assim também, irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é comparada como pão, como comida. Então nós temos que se alimentar bem da palavra de Deus. Sabe para quê? Porque o diabo, irmão, o acusador das nossas almas, ele diz assim para você e para mim. Para mim, para você. Ele não vai fazer da tua vida não, rapaz. Tu está perdendo teu tempo indo para a igreja. Não é assim, irmão? Está perdendo teu tempo. Tu está perdendo tua juventude. Vai para o mundo namorar, vai beber, vai dançar. É assim ou não é? É assim que o diabo diz para nós. Mas nós vivemos sob uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós buscamos a palavra do Senhor, mas o diabo diz direto. Tu não vai chegar onde ele te disse não, rapaz. Tu não vai ser o que ele disse que tu vai ser, não. E o diabo sabe que se nós acreditar, nós confiar e esperar, nós vamos justamente chegar onde Deus quer e ser o que Deus quer que nós sejamos aqui nessa terra. Amém, irmão? Olha o que é que diz aí. Quem encontrou, quiser ler, pode ler. Eu falei Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias, capítulo 1. Olha o que é que está dizendo aí. Jeremias, profeta Jeremias. Dize ao Senhor, visite bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias disse para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vê? Aí Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse assim: pois é, Jeremias, eu velo em quê? Eu velo sobre a minha palavra para fazer o quê? Para o quê, irmão? Cumprir. Para fazer cumprir a palavra. Ó, você sabe o que é velar? Quem que sabe aqui o que é velar? Sabe, pastor dessa mão, você sabe também. Quando alguém morre, você passa a noite todo dia lá, né, sentado do lado lá do caixão, sem dormir, você está fazendo o quê? Velando, velar isso. Então ele está dizendo que ele faz o quê? Vela para cumprir o quê? Primeiro nós lemos que ele não cochila e não dorme. Agora você vai pegar. Por que ele não cochila e não dorme? Para quê? Tem um objetivo. Para velar pela sua palavra, para fazer ela cumprir. Glória a Deus, amigo. Irmã, Deus está 24 horas por dia trabalhando em cima da palavra dele, para fazer ela se cumprir. Aí ele disse que nem o tio, nem uma vírgula cairá por terra. Ele disse: todos vai se cumprir. O tio, a vírgula, vai se cumprir. Por quê? Porque quem falou não cochila, não dorme, mas está velando para cumprir Glória a Deus. a sua palavra na nossa vida. E tudo que ele falou. Olha, tem um texto da Bíblia que eu descobri tem pouco tempo. Diz assim: desde a antiguidade, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viram outro Deus além de ti, Senhor, que trabalhe em prol daqueles que em ti ou que nele esperam. Você sabia que Deus trabalha 24 horas por dia? É para fazer cumprir nas nossas vidas
as promessas que está escrito aqui? Agora isso nós precisamos entender. Quando nós passamos a entender a palavra de Deus, quando nós passamos a acreditar e botar ela dentro de nós e dizer, eu vou viver a palavra de Deus. Ei, irmão, nós vamos longe. É por isso que a igreja, ou o crente, é comparado com a águia, né, pastor André? Nós somos comparados com a águia. Quem conhece aqui a águia? Você é o único animal ou ave, né? Eu acho que foi tu que disse lá na casa da Ave de rapina. Ave de rapina, que ela consegue voar 10 quilômetros. 10 km, ela consegue subir a uma altura de 10 km e ela consegue ultrapassar toda e qualquer ventania, toda e qualquer tempestade. Assim também é para ser o crente. Nós vivemos numa época que tem muito crente analfabeto e que o diabo está puxando ele para um lado e para o outro por falta de palavra de Deus, por falta de conhecer Deus e a sua palavra, por falta de viver a palavra de Deus. Porque quando o crente vive, irmão, a palavra de Deus, ninguém tira ele da presença de Deus, ninguém tira ele do propósito, ninguém tira ele de onde Deus colocou. Não tira, ninguém tira, não tira, não tira, irmão, não tira. Jó estava lá no pó da cinza, com um caco de telha rasgando o couro, que a lepra é dentro, a coceira dentro. Ora, aqui você coça, né? Passou, né? Para a lepra dentro da carne. Não tem como você matar aquela coceira. E Jó rasgava o couro. Rasgava o couro. E a mulher dele chegou para ele e disse: homem, amaldiçoa este teu Deus e morre para tudo estar acreditado nesse Deus. E ele disse: como uma louca falas tu. Ele me deu, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse também: ele pode me matar, mas ainda assim eu acredito nele. Porque Jó, apesar de não ter Bíblia, né, pastor André, naquele tempo, mas Jó era um homem que tinha convicção. Ele sabia o que queria. O nosso problema, o problema de muito crente na terra, é porque não sabe o que quer. Não sabe o que quer, fica andando para cima e para baixo, feito não sei o que. Mas quando a gente sabe o que quer, irmão, quando a gente sabe o que quer, a gente voa longe. A gente voa que nem a água. A gente ultrapassa todos os limites, todos os obstáculos da vida. A gente consegue, a gente conquista, porque a palavra de Deus, quando nós acreditamos, ela dá garantia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí disse o que, irmão? Que ele vela para cumprir o que? A sua palavra. Oh glória! Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus está trabalhando para cumprir aquilo que ele falou. Aleluia! Não pensa que não vai se cumprir não, porque vai. Vai. Olha, Deus disse para Moisés: desce lá no Egito e diz para Faraó: o Senhor Deus dos Hebreus, eita glória, o Senhor Deus dos Hebreus desceu para tirar eles do cativeiro e levar para a terra prometida, terra que manda leite, meu. Você sabe o que o Faraó fez? Bateu no peito e disse: eu não conheço Deus, e eu quero ver quem é que vai tirar esse povo daqui das minhas mãos. E olha que o Egito era a potência mundial da época que deu os Estados Unidos. Ninguém se metia com os Estados Unidos. Era todo mundo curvado, todo mundo pagando exposto, porque se levantasse morria, porque não tinha. O Egito tinha um exército forte também, tinha muralhas, tinha armas. Aí Deus disse: Faraó, eu não vou descer lá não, eu vou mandar só
um pouquinho dos meus exércitos. Aí mandou uma olhou cair do rato. Glória a Deus. Deus disse, eu vou cumprir o que eu falei. E Moisés, quando Deus disse, Moisés, vai lá e fala para o homem. Moisés disse que era gago, foi, pastor? Moisés viu o tamanho. Não, é impossível. Irmão, a Bíblia diz que saiu do Egito mais ou menos 2 milhões de pessoas. Meu Deus, é gente demais. Imperatriz, vamos dizer que tem 300 mil, é grande, né, irmão? Agora, 2 milhões de pessoas, pastor André. É loucura. Não tem como tirar esse povo por meio do deserto. E Deus disse, Moisés, eu vou tirar. Quando Moisés chegou lá no meio do povo hebreu e contou a história do povo hebreu, nenhum acreditou. Nenhum. Como é que esse homem vem com um cajado na mão, mas outro homem que não tem nem uma espada e vai tirar 2 milhões de pessoas da mão de Faraó, que tem milhares e milhares de soldados armados até o dente. Aí eles perguntaram, rapaz, diz aí como é o nome dele para nós acreditar. Diz aí como é o nome dele, porque ele tinha negócio muito com o nome, com o hebreu, tinha mulher, pastor, né? Eles eram muito pegadores. Sabe o que foi que Deus disse para eles? Moisés, quando te perguntar como é meu nome, a pastor dizia assim, diga que eu sou o que sou e te enviou. Precisa mais nada. Mas Senhor, não se preocupe, porque eu vou mostrar quem eu sou. Glória a Deus, aleluia. E quando os gafanhotos chegaram, comeram a plantação toda dos egípcios, deixou só o bagaço, eles começaram a ficar doidos, ficar loucos. Eles começaram a ficar apavorados e correram lá na plantação dos hebreus, não tinham comido nada, não tinha conhecido nada. Mas Deus disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu não vou deixar ele, eu vou entrar no coração dele e vou fechar o coração dele. Mesmo acontecendo isso aí, ele não vai deixar, porque eu vou glorificar o meu nome em Faraó. E aí quando Moisés chegava lá, ele dizia, não, inventava história, né? Não, e não ia. Aí quando chegou por último, Deus disse assim, agora eu vou apertar um pouquinho. Deus mandou o anjo da morte. Aí quando o anjo da morte passou no Egito e matou de toda a família o primogênito, homem, o primeiro filho. Aí quando o anjo da morte fez isto, aí já não era mais o povo hebreu que estava pedindo para sair. Já não era Moisés que estava falando para Faraó, deixa o povo ir. Já eram os egípcios que estavam mandando o povo embora, vão embora, porque se vocês continuarem aqui, o Deus de vocês vai matar nós tudinho, não vai provar nada. Sabe por quê? Foi só por causa de uma palavra, não foi, pastor? Ele disse para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu decidi descer e tirar ele do cativeiro, tirar ele da mão forte, tirar ele da prisão e levar eles para uma terra que manda leite. E Israel foi. Israel passou por cima de tudo. Israel por onde ia, irmão? Por onde ia que o povo sabia, o povo todo ficava louco, ficava doido. Sabe por quê? Por causa da fama. Não era do povo, era do Deus do povo hebreu. Ele dizia, olha, o Deus daquele povo não existe ninguém igual a ele. Então uns inventaram até mentira para fazer aliança para não morrer. Ei, mano, quem falou, escute isso, além de não cochilar, de não dormir, vela 24 horas por dia, e quem falou, só existe ele, não existe outro Deus, ele não tem rival. Deus nunca empatou a peleja, Deus nunca empatou, de não ter que pôr de 0 a 0 com 1, 2 a 1, Deus, nunca, porque Deus sempre ganhou, Deus sempre vai ganhar, e eu sempre digo, Deus ganha de 1000 a 0, é de trilhões a 0, Deus está sempre por cima e Ele ganha todas, porque Ele é Deus. E o melhor de tudo é que Ele nos ama e olha para nós e disse,
eu estou com vocês até o que, André? O fim. Até o fim de tudo. Ele disse: estarei com vocês até a consumação do século. Irmão, jogados cristãos lá em Roma, no meio da arena, os leões traçaram, rasgaram ele, comeram, deixaram ele só um bagaço. Aí os romanos disseram: eu quero ver agora cristão. Aí pode pensar que não aparecia 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Como é isso? Nós mata aqui, aparece lá e nasce mais. Mas ele não negava a Deus, ele morria, era comido e descansado pelo leão, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele servia. O nosso problema, o problema de muito crente, é porque não sabe quem é o Deus dele. Não sabe. Porque se soubesse, sabe o que ele fazia? Nem ouvia a zoada de Satanás, porque Satanás faz zoada. Satanás brocha, Satanás bate o pé, Satanás diz que é o tal. Um dia, o Santo me lembra isso e mandou falar que a gente tem que pregar e viver, né, pastor André? Não pode só falar e não ter vida. Eu estava na praça, mas minha esposa, eu tinha saído da tarde da adoração, tinha terminado a tarde da adoração, e eu fui passear na praça. Aí lá se vem um rapaz vestido daquelas roupas de promessa, e ele era homossexual. Aí quando ele chegou na minha frente, eu disse assim: moço, Jesus te ama. Irmão, ele ficou possesso, assim, virou para mim, fechou a cara e falou grosso. Eu tenho vontade de dizer, eu tenho vontade de te pegar, de te estraçalhar, eu tenho vontade de te rasgar no meio, eu tenho vontade de te esganar. Rapaz, eu me levantei, e a mulher com os olhos com medo, eu me levantei e fui lá, e ele fiquei bem perto dele da frente dele, fiz assim. Foi rasgo, estraçalha, quebra, faz o que tu quer. Aí ele, como ele não respondeu, não disse nada, eu disse assim: tu sabe por que tu não faz isso? Porque para tu chegar a mim, tu vai ter que passar pelo grandão, o grandão que está na minha frente. E tu não passa por ele, porque é ele que manda em ti. Ô glória! Quando eu ia para as vigílias, a família da minha mulher me chamava de doido e ainda me chama de louco, pastor André. É porque as coisas de crente faz coisas que a gente até entende porque que as pessoas chamam a gente de louco. Eu ia para as vigílias com a moto, eu tinha uma moto fanzerada. Eu ia para a vigília sozinho, voltava para casa sozinho. Eu moro no Parque Santa Lúcia, lá dentro de uma rua que só o sangue de Jesus. A rua tem entrada, não tem saída. Olha a minha casa, a casa é boa, mas a rua não quer. E é num local esquisito. E a minha mulher disse: rapaz, vamos tomar essa tua moto, tu é doido, tu chega em casa 3 horas, 4 horas da manhã. Eu digo: vai não, filho. Vai não, porque quem está mandando eu ir para a vigília pregar ou participar da vigília, está dizendo que está na minha frente. E ele está na minha frente, acabou a conversa. Ninguém vai tocar em mim, ninguém vai tocar nada meu. Aí um dia eu vou chegando lá na esquina, quando eu olho para frente, tinha umas 10 trombadinhas, pastor, dessa sentada na calçada. Quando eu olhei, a gente é humano, né? Eu quis balançar. E Deus, porque Deus trabalha assim. Pois é, por Deus usou um trombadinho e disse assim: irmão, fique tranquilo. Eu passei devagarzinho e fui embora. Eles ficaram assim, não. Aí o rapaz disse para mim, alguém disse assim: é porque ele te conhecia. Eu digo: será? Outra vez a minha 2 motos ficou no meio da rua, irmão. As 2 motos logo, era faina bis, era. Eu esqueci de botar a moto lá dentro, pastor. E a moto ficou do lado de fora lá. Dormi. Quando foi no outro dia, eu
caçar moto na garagem. Aí quando eu abro o portão, eu moro com o portão. Aí eu fui testemunhar. Repara o que o diabo faz. Ele quer desfazer ou inventar história para dizer que não é milagre. Aí eu fui contar para a família da minha mulher que estava lá e eu contando a história. Aí depois chegou a menina e disse: mas é porque ninguém passou por lá. Eu digo, Deus é tão poderoso que não deixou ninguém nem passar por lá. Calma, adulto, então, irmão, a gente é crente, a gente tem que tomar posição. A gente tem que pegar a palavra, a gente tem que viver a palavra, a gente tem que crer, acreditar. Agora você vai ouvir o Espírito Santo fala comigo aqui, para me contar algumas coisas da minha vida, e você vai sorrir, você vai dizer, meu Deus, eu vou fazer 58 anos, tenho 57 anos, casei em 98. Isso quer dizer que eu tenho 28 anos, né? 28 anos de casado. Pergunta para mim quantos filhos eu tenho. Pergunte, não quantos filhos você tem? Nenhum. Mas tenho promessa de 2 filhos. Deus disse para mim, eu vou te dar 2 filhos na tua cabeça. Ei, eu já vi cada coisa que eu não posso dizer aqui para vocês que é imoral. Mas alguém já chegou para mim e disse, coisa para mim, eu não vou falar que é imoral, mas disse que eu um dia mais ficar desse eu já estava gordo. Já está gordo, não tem mais congelado. Eu fiquei só calado, porque eu estou vivendo a palavra que Jesus prometeu para mim. Ele disse que vai me dar 2 filhos, um filho varão e uma filha mulher. Aí irmão, o cunhado, um irmão da minha mulher quase me bateu um dia, porque ele queria que eu pegasse um menino para adotar. E o Senhor já disse para mim, eu não quero que tu pegue filho dos outros para criar, porque eu vou dar os teus da tua entrega. E ele disse para mim, quer dizer que tu vai ser igual a Abraão, que Abraão teve filho com 100 anos, não foi? Sara com 90. Eu digo, o que é que tem? Eu não sou descendente de Abraão. A Bíblia diz que eu sou filho de Abraão pela fé. Então isso é normal, não é, irmão? Mas eu vou dizer, para acreditar, é só Deus, porque é difícil, meu pastor. Olha, Deus já usou várias pessoas para falar com minha mulher sobre isso. Um dia ela me aperreou tanto. E eu disse, bora resolver esse negócio aí. Porque ela disse assim, não, bora no médico, bora fazer tratamento para nós ter filho. E Deus já disse para mim, não adianta tu fazer tratamento, porque o problema está em mim. Eu sou que nem a Ana. Deus disse, eu não penso que é a tua nada, não é dela, ela é perfeita. Mas a minha, eu não penso que é nada. Eu vou abrir quantos eu quiser no meu tempo. Aí Deus disse, não adianta tu fazer tratamento, porque tu pode fazer tratamento que tu quiser, porque tu pode estar em festa do jeito que quiser, mas enquanto eu não quiser que tu gere um filho, tu não vai gerar, porque eu não vou deixar. E eu disse, rapaz, vamos resolver esse negócio. Eu já estava tão cheio de ter homem explode de jeito, né? De tanto aperrear, um diz uma coisa, um dizia outra, a mãe é dela, as irmãs, e eu, rapaz, bora resolver isso. Aí, antes de nós ir no médico, o Espírito Santo disse para mim, mas assim, tu acredita, mas ela não acredita. Então, faz assim, chama ela para ir para o culto. Não vai hoje não, deixa para ir amanhã. Aí hoje tu combina com ela para vocês dois ir para o culto para ver o que Deus vai falar. Aí eu disse, Deus, se o Senhor não me disser nada, eu vou fazer o tratamento. Que eu já estou cheio, estou de saco cheio, não é mais isso não. Vou ficar que eu vou, a gente me encher de saco. E até irmão e irmã, eu vi a irmã dizendo para ela, a mulher pega o menino na força. Quando ele vê, o menino já está na tua casa, ele vai amar o menino e vai aceitar. A irmã disse, isso é para ela. E eu já de saco cheio com isso. Irmão, nós somos para o culto, cantaram, pregaram, oraram. E terminou o culto, Deus não falou nada, pastor. Eu disse, eu acho que Deus quer provar, eu acho que Deus mudou. Eu acho que Deus, até Deus já. Acho que Ele quer que eu faça o tratamento.
Irmão, quando eu ia sair da porta, o pastor gritou lá de cima do púlpito: ei, irmão Hugo, mas a sua esposa, volte aqui. Não sabe o que é. Aí ele, em cima do púlpito, ele deixou todo mundo sair e disse: senta vocês dois aí. Irmão, ele apontou o dedo para ela e disse: não adianta vocês ir para o médico fazer tratamento, porque eu vou dar filho para vocês no meu tempo. Aí eu fiquei caladinho, chegou em casa e disse: tu ainda tem. Será que tu não vai ter que acontecer alguma coisa contigo séria para tu acreditar? Porque não pode. Eu já tinha usado outras pessoas para falar. Então, irmão, quando Deus fala, não existe negócio não. Agora a gente anda querendo ajudar Deus. Mas eu já estou velho demais. Mas não dá mais certo. Não é assim? Quando o anjo chegou lá, os anjos chegaram lá na tenda de Abraão, e Sara estava na outra tenda, né? Aí o anjo disse: Abraão, daqui a determinado tempo a tua mulher vai gerar um filho. E ela só riu de lá. Ela foi mancada dos anjos. Porque eu já sou uma mulher com anos, eu não sei para o que é isso. Não tenho mais nem a vontade, eu não me estudo mais. Agora chegou na porta da minha casa dele que eu vou gerar um filho. E o anjo disse até o nome dele: o nome dele vai ser Isaac, significa riso, porque tu sorriu. Sorriu, não sorriu? Quando chegou no tempo determinado, Isaac nasceu ou não nasceu? Nasceu. Agora pergunte como, eu não sei, eu só sei que Deus fez Isaac nascer, não fez, pastor? Sabe por quê, irmão? Quando Deus promete, Ele cumpre. Olha, a Bíblia, para terminar, ela tem mais ou menos 8.000 promessas. E essas 8.000 promessas, sabe para quem é? Para mim, para você. Ela é para cumprir na nossa vida. Irmão e irmã, as promessas de Deus é para nós, o povo dele, ter o melhor da terra. É ou não é, pastor? Não é para nós andar mendigando pão, não, irmão. Não é para nós andar passando fome, não. Não é para nós andar vivendo sustentado pelos outros, não. Porque nós temos um Deus que prometeu, dizendo. O salmista Davi disse: fui moço. E o quê? Eu sou velho. Estou velho. Nunca vi um justo mendigando e nem tendo necessidade de pão. Porque Jesus mostrou para o povo. Disse. E Jesus disse: ó, os pássaros não trabalham, não cegam, não ceifam, eles não fazem serviço nenhum, mas eles não morrem de fome, todo dia eles comem. Aí ele disse: muito mais vale vocês do que esses pássaros. E ele disse assim: olha, os lírios do vale, quem é que cuida dos lírios? O que é que os lírios fazem por ele? Aí ele disse assim: nem Salomão. Quem é Salomão? Quem conheceu Salomão sabe que foi um homem de muita glória. Salomão teve tudo que um ser humano podia ter. Salomão teve as mulheres mais bonitas do mundo. Salomão teve todo o ouro, tinha toda a glória. Salomão era conhecido em todo mundo conhecia Salomão. Todo mundo queria ser amigo de Salomão. Todo mundo queria viver no palácio com Salomão, porque o Salomão era o cara. Mas Jesus disse: sabe o quê? Nem Salomão se vestiu com tanta glória como os lírios. E ele disse: quem é que cuida dos lírios? Quem é que sustenta os lírios? É Deus. E ele disse: assim também é vocês, se ficarem na minha presença, se acreditarem nele, se servirem a ele, nada ele vai deixar faltar. Nada ele vai deixar faltar, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem tudo nas mãos. Ele é dono de tudo. Ele tem o controle de todas as irmãs. Eu já vi
crente doido, crente maluco, querendo calçar uma sandália bonita. Eu conheço a pregadora, ela querendo uma sandália boa e bonita. Presta atenção, e ela não tinha dinheiro para comprar, porque ela foi lá na loja, pastor André. Essas histórias não conhecem. Ela foi lá na loja, boutique, e viu a sandália zona lá e o preço. Imagina. Pois ela foi lá e disse: papai, eu quero essa aqui. Essa aqui é minha. Aí quando de repente, fulana, oi, quero te convidar para tu ir ali, mas eu. Oi? Aonde é? Inscrito não. Me acompanha. Meu Deus, vai lá na loja e diz para ela: escolha a sandália. Sabe o que é isso? É Deus cuidando. Aí alguém pode dizer: por que isso não acontece comigo? Não acontece porque você não crê. Não é, André? Porque se acreditar, ele vale muito mais do que isso. Olha, eu não tinha moto, eu andava na bicicletinha. Eu doido para ter uma moto. Eu não tenho uma moto, é diferente. Irmão, pô, lá na minha loja aconteceu um rebuliço no meio de um casal lá. E a moto novinha, a mulher chegou para mim e disse: pô, minha moto. E eu andando na moto da minha mulher, a moto era dela e ela controlava. Quando ela não queria que eu ia de pé. Ela zangava: pode deixar minha moto aí. Eu assumi isso. Aí a mulher disse: compra minha moto. Eu disse: eu não tenho moto, eu vou comprar. Ela disse: eu te vendo do jeito que tu pode me pagar. Rapaz, Jesus não é gente não. Jesus é Deus. Pois sabe o que aconteceu? Pois a minha mulher concordou eu vender a moto dela e dar de entrada na moto da mulher. E ela pagava uma prestação de R$600. E eu todo mês dava 300. Ela pagava 600 e eu dava 300. Você já viu isso no mundo? E ela disse: se tu me paga do jeito que tu pode, até quando tu me pagar tudo que eu estou botando aqui na frente. E ela era católica. Carol, dessas que anda nas procissões, que faz todo tipo de coisa que o católico faz. E eu, crente, ela me conhecia, ela disse: eu vou acreditar em ti, vou confiar em ti. Pois a moto veio para a minha mão. Comprei por 8.600, depois de 2 anos, vendi por 10.000 e pouco, e comprei. Fui lá na motoca, Deus abençoou e eu comprei uma zerada à vista. Aleluia. Eita. Eu tenho alguma coisa para falar contra esse Deus, irmão? Falar de rua? Não tem, André? Tem não. Nós só temos que falar coisa boa. Mas o problema, irmão, é que nós precisamos conhecer a Deus. Para terminar, o Espírito Santo me lembra aqui de 2 histórias da Bíblia. No Velho Testamento, a Bíblia diz que a arca de Deus passou mais de 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz que não aconteceu nada lá. Você está escutando? Você sabe o que é que representa a arca? A arca no Novo Testamento representava o centro da presença de Deus. Aonde a arca estava dizendo: Deus está ali, não é assim, né? Então a arca passou mais de 20 anos na casa desse cidadão. E a arca saiu de lá e a Bíblia diz: o autor fez questão de dizer: lá não aconteceu nada. Do jeito que a arca entrou, a arca saiu e ficou lá do mesmo jeito. A arca foi levada para a casa de outro homem. Ela passou apenas 3 meses lá. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa deste homem. Deus abençoou até o capim da terra dele. Floresceu, cresceu. Os animais engordaram, a mulher foi mais fértil, até ele engordou, ficou mais bonito. Irmão, você sabe o que aconteceu em 3 meses? Deus abençoou. O outro lá passou mais de 20 anos, Deus não abençoou. Por quê? A culpa de Deus? Não, a culpa foi dele. Por quê? É o que eu estou dizendo. Tem muita gente que acredita, nasce, morre, e nunca acontece nada na vida dele. Ele não tem história para contar, ele não tem testemunho para falar, ele não tem. Se vai falar com ele, ele não sabe nem porque é que ele é crente.
Eu não sei nem por que Deus me chamou, eu não sei nem o que é para me fazer. Aí como é que Deus vai abençoar uma criatura desta, irmão? Ei, eu não me apresento para ninguém, irmão. Pastor André, eu não peço ninguém para me botar em lugar nenhum. Aí você vê onde eu estou dirigindo a tarde de adoração aqui, aí vou dirigir uma vigília por lá, daqui a pouco eu estou pregando por lá e eu não peço para ninguém. Eu não me ofereço, nem boto na rede social como alguns pregadores fazem. A minha agenda está aberta, eu não faço isso. E eu pensei que não, o telefone liga. Estão precisando de ti agora. Passou me arrumar de rede. Estou aí, né, já 10 minutos estão chegando aí. Então, irmão, é Deus. Deus quer fazer isto na vida de todos os crentes. Deus quer se revelar, Deus quer abençoar, irmão. Agora, para isto acontecer, é nós que temos que provocar o milagre. E Deus quer fazer o milagre. Escuta isso. Jesus ia descendo do monte, o leproso correu. O leproso não podia chegar perto de ninguém naquela época. O leproso era assim. Quando via a pessoa, ele tinha uma placa. Ele já levantava a placa. A placa estava dizendo, sou leproso. As pessoas não se aproximavam dele. Ninguém conversava com o leproso. Ele vivia isolado. Quando ele viu Jesus descer do monte, você sabe o que ele fez? Jogou a placa para lá, não estou nem, correu, se jogou aos pés de Jesus e olhou para ele e disse assim: bem sei, se tu quiseres me curar, tu pode. Ele perguntou para Jesus, e Jesus disse, sabe o que para ele? Eu quero te curar, fique limpo agora. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele leproso ficou são. Mas muito morrendo leproso, muito leproso naquela época morrendo leproso, morrendo, né? Muito cego morrendo cego, muito aleijado morrendo aleijado. Mas porque Jesus é ruim? Não é ruim não, é nós que temos que fazer acontecer. É nós que temos que fazer, irmão, acontecer. É nós. E olha, escuta, eu sinto uma dor e eu vou tomar remédio, o remédio não cura, né? E eu já está acontecendo, sabe o que comigo? Várias vezes eu fui tomar remédio que deu com alergia, eu tive que ir para o hospital para tomar remédio para cortar alergia. Parece que não é para me tomar remédio, mas quando eu olho e digo, Jesus, arranca essa dor dessa cabeça, na mesma hora a dor desaparece. Jesus está doendo a perna aqui, Jesus está ruim, eu começo a andar a perna, fica boinha. Aí eu fico maravilhado, pastor, né? Eu fico maravilhado. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor que os outros, não é porque eu sou mais crente que os outros, não é porque eu acredito. Eu creio, eu digo para ele, eu sei quem tu é, eu sei do que tu é capaz. Eu te conheço. E quando a gente diz assim para Deus que conhece, ele sabe que ele e acredita, irmão, Deus age. Deus age, olha. Se eu tenho que levar isso aqui, porque é milagre, pastor André. Lá no meu serviço entrou uma diretora e pensa, ela quer mudar tudo, né? Quer mudar tudo. Aí começou a mexer nos horários do funcionário. E eu trabalhava até 10 horas da noite. Eu trabalhei quase 23 anos, até 10 da noite. Eu doido para trabalhar de dia, mas a diretora que tinha não me deixava. Entrava a pessoa, saía a pessoa e ela não estava no horário. Eu pedia, mas ela não queria à noite, porque precisava de um homem lá, que era mais seguro, tinha vigia, mas ela dizia, não, mas eu com 24 tenho vigia. Eu dizia, eu não quero trabalhar de dia, eu quero estar com a noite livre para ir para casa, para fazer tua obra, eu só faço no sábado, no domingo é culto e pronto, aí durante a semana é trabalho, e dormir, pronto, acabou. Aí, irmão, Deus agiu depois de 23 anos, vou fazer 25 anos trabalhando. Então Deus agiu, depois de 23 anos mudou o meu horário. Aí o meu horário olha como ficou bom, meu horário, de 8 às 12, das 14 às 18 horas. Ela quis mexer no meu horário, para voltar junto com outra pessoa, para entrar às 7 da manhã, sair 11, voltar 1 e sair 5. Você sabe o que aconteceu? Pois o chefe não aceitava. Não, vou lá desse rapaz aí, não é para mexer, não, para deixar ele lá do jeito que está. Mexe nos outros, mas no dele não dá para mexer, não.
Aí eu disse assim, eu estou vendo a mão de Deus aí. Eu estou vendo a mão de Deus, e a mão de Deus, irmão, porque quando Deus cuida, fique tranquilo, se Deus está cuidando de ti, confia. Agora confie, acredite, não precisa, porque tem de crente andando com medo, apavorado de ser roubado, de morrer, de matar, de estuprar, Ei, se tu anda com Deus e tu confia nele, irmão, Deus vai levantar pessoas para te defender, mas não vai deixar acontecer. A não ser que é para provar, né, pastor? Porque quando é para provar, Deus permite. Mas o cara já botou o revólver em mim, viu? Meia-noite eu evangelizando, o cara botou o revólver em mim para atirar, e engatilhou aqui, e perguntou para o outro, atira ou não atira? Eu quis correr. E o espírito de derrubador dentro de mim, pastor, no meio da rua, não corre porque eu estou contigo. E eu não corri, e o cara segurou o revólver aqui um tempo em mim, engatilhado. Cheguei a ouvir lá no fundo, e eu fiquei de frente para ele. E ele saiu assim lá na frente, ele deu 3 tiros para cima. Aí o Espírito Santo disse para mim, aquelas 3 balas eram para ti, mas eu não deixei ele te atirar, porque eu sou contigo, eu te chamei. Ele é. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Aí, olha, irmão, já andou pessoa atrás de mim para tomar minha moto. E eu nem sabia. Eu cheguei no lugar e Deus usou alguém e disse, tu nem viu, mas alguém se levantou atrás de ti para tomar tua moto, mas Deus te fez sumir da presença dele, que ele não sabe como plantou, ele dá uma indicação na rua. Deus é fiel, irmão. Se nós acreditar, nós confiar, já passou da norma. Vou parar por aqui, mas você entendeu, não entendeu? Quem falou não é qualquer um. Você precisa acreditar, você precisa confiar. E quando a gente acredita, irmão, quando a gente confia, irmão, Deus faz. A gente não precisa querer saber de como ele vai fazer, ele faz. Ele move as águas, ele tira alguém, ele mexe com alguém, ele dá prejuízo em alguém até para te abençoar. Contei a história da moto. O rapaz, filho do homem, queria a moto e ele não queria dar a moto, porque ele já tinha dado o governo da outra moto que tinha. Olha, pastor, der tudo para me comprar a moto do jeito que eu podia pagar. Como é que é as coisas, né? Então Deus está dizendo para você que está aqui nessa cidade, confia, acredita. Vive o que está dizendo a palavra, as promessas de Deus. Confia que o Senhor é contigo. Confia que Ele está do teu lado. Confia que Ele está trabalhando a teu favor. Acredita! Porque Ele é fiel. Aleluia. Mas se tem uma coisa que Ele diz, que Ele é fiel. Mas parece que tem um texto aqui, que o último texto que eu me lembrei aqui, que eu não li para terminar. Mas eu preciso ler esse texto. Sim, olha. Números, capítulo 23, versículo 19. Para fechar. Aqui ele diz que passa no céu e a terra, mas as palavras dele não passam não. Aí ele diz assim, eu não cochilo, não durmo, eu velo 24 horas para cumprir o que eu falei. Aí ele termina dizendo isso aqui. O que mais? Olha aí está dizendo, Deus não é homem para mentir. Eu falei aqui dos homens, não falei, né? Os homens mentem mais, não mente? O homem, quando quer uma coisa, ele inventa uma mentira tão grande. Ele quer conquistar, depois que ele conquista, quando você vai, não, rapaz, porque é mentiroso, mas Deus está dizendo, eu não sou homem para mentir. Pode confiar no que eu falei, eu vou fazer. E ele disse para o quê? Eu não sou filho do homem, para quê? Para se arrepender do que fala. A Bíblia diz, irmão, que Deus é imutável. Ele, por natureza, ele não pode mudar. Você está ouvindo? Deus é imutável. Ele não pode mudar a sua natureza, o seu caráter, até nas suas promessas. O que Deus prometeu, irmão,
Ele cumprirá. Aí para terminar ele diz o quê? Porventura eu não cumpro o que eu prometo. Ele está dizendo, eu cumpro o que eu prometo. Eu cumpro o que eu prometo. Porque Ele é Deus, irmão. Irmão, Ele é Deus, Ele não muda não, Ele continua sendo Deus e será sempre Deus. Acredite, pegue essa palavra, sai com ela daqui no coração e dizendo, não, tu falou, tá? Tu disse, eu vou confiar. Tu disse que eu vou ser isto, pois eu vou ser. Tu disse que eu vou fazer isto, pois eu vou fazer. Tu disse que vai acontecer isto, pois vai acontecer. Meu Deus, eu quero devolver o microfone para o pastor Deus, que você está dizendo. Fale mais isto. Escute. A pessoa vai do médico, é o médico que dá um diagnóstico. Morre mais antes da doença matar. Mas o que eu acho encabulado, que eu me encabulo, meu irmão, como hoje está diferente. As pessoas acreditam no médico, mas não vai buscar Deus para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque a Bíblia diz que o Senhor fala que a última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. A última palavra não é do advogado, a última palavra é de Deus. A última palavra não é do juiz, ela é de Deus. E o Espírito Santo me leva a contar uma história aqui que eu vi a pessoa contando e que é real. A irmã, ela tinha um filho e ele aprontou e levaram ele, irmão, levaram ele para condenar ele. Ela disse, Deus, eu quero meu filho só. Eu confio, eu acredito que tu pode. Eu sou tua serva, eu sei quem tu é. Ei, aconteceu um negócio lá, vocês acreditam que o chefe lá soltou ele, mandou ele embora? Parece mentira, né? Parece coisa de muita gente não acreditar, né? Irmão que começa onde o juiz, o promotor, sei lá quem vai pegar uma pessoa que aprontou, que fez besteira para ser condenada e manda ele embora. Aí, pega teu filho e vai-te embora com ele. Deus faz isto, irmão. Se nós acreditar e confiar e buscar, Deus faz. Eu conheci um rapaz, eu convivi com ele lá em Barros. Ele matou a mulher dele. Forte. Eu estava traindo ele. E ele foi pedir explicação e ela disse, eu estou indo bem, estou saindo do meu patrão para tempo. E ele começou a bater ela, matou ela e meteu a faca no peito. Você matava, não conseguiu morrer. Levaram ele para o presídio, e lá, dentro do presídio, ele era crente, mas se desviou, pensamos dele, era crente. E lá no presídio, irmão, Deus usou uma mulher, e a mulher foi lá no presídio, lá na cela dele, e disse para ele, Deus mandou aqui para te dizer, se tu pagar o preço, se tu se consertar e pagar o preço, eu vou te tirar daqui desse, eu vou derribar a tua sentença, a tua condenação e vou te dar liberdade. Com isso o pai dele morreu de desgosto. Ficou só a mãe dele não tinha condição de pagar um advogado. E era certo que ele ia ser condenado, ia ser um advogado e a família da mulher em cima para condenar ele, para dar a maior sentença para ele morrer na cadeia. E irmão, quando chegou, ele disse que eu vi quando chegou lá no dia. Ele, só Deus e ele. Apareceu um advogado que eu nunca tinha visto na vida dele. O advogado disse, eu vi a tua história e me sensibilizei. E eu saí do meu estado e vim para cá para advogar a tua causa. E eu vou te tirar dessa minha aí que tu tá. E ele disse que ele tirou ele dentro da Bíblia. Quando ele foi absolvido, chamaram ele à parte e disse, vai-te embora, some, porque a família da mulher vai querer te matar ou mandar te matar. Eles não aceitaram. E ele tinha ido embora, ele estava em Balsa, na casa pastoral. Esse rapaz chorava de dia e de noite. Ele saía para a rua, ele voltava chorando. Aí se ajoelhava lá. Só Jesus na casa. Não sei que hoje ele já superou, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, para Deus, não tem nada impossível não. E nós crentes, nós vivemos por causa de uma palavra. Eu só estou aqui por causa de uma palavra. Você só está aqui por causa de uma palavra. Você que aceitou Jesus. Você aceitou Jesus por causa de uma palavra. Qual foi a palavra? Se tu crê,
tu receberás o perdão dos teus pecados. Se tu confessar, tu serás salvo. Tu vai viver com Deus, tu vai ver Deus, tu vai morar com Ele para todo sempre. Isto é palavra, é ou não é? Aleluia. E nós vivemos pela palavra. E nós vamos chegar lá. Mas não tem ninguém que tira nós do céu. Se nós que aceitamos Jesus, continuamos crendo no que diz a Bíblia, não tem ninguém no mundo que tira nós. E aqui na terra as promessas. Uma pessoa perguntou para Jesus: e nós? Nós deixamos tudo por causa de ti, o que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus virou para ele e disse: aqui na terra, aqui, vocês terão 100 vezes mais. Então, André, é muito, 100 vezes mais é muito. E por fim vocês herdarão o quê? O céu. Por fim, nós vamos ver Ele como Ele é. A Bíblia diz que nós vamos contemplar Ele. Nós vamos ver Ele como Ele é. Isso não foi promessa do pastor, nem do homem, nem da mulher, não. Foi promessa dele mesmo. E vai se cumprir. Amém? Já passou aqui, né? São 9:12 minutos. Já passou demais. Eu não pensei que eu não ia pegar nem 30 minutos. Mas Jesus é bom, né? Jesus tem misericórdia de nós. Então você ouviu. Você entendeu? Coloque em prática, que tu vai ver. Tu vai ver, viu? Que você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Se tu colocar em prática, acreditar e confiar, tu nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque o Senhor vai te fazer voar acima. Meu Deus. Vou parar por aqui, senão vou passar a noite aqui falando dessa grandeza. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, muito obrigado, pastor André, pela confiança que nos tem dado.